Deixa eu ver, tá filmando. Pecador, longe do meu Jesus, já me achava perigo a perecer sendo meu estado. Cristo viu, tanto me dou a mão e salvar-me conseguiu da perdição. Só Jesus que vê a nossa situação e a respeito da salvação. Glória a Deus, Jesus é bom. Amém. Glória a Deus. Está sempre dinheiro para estar focando direitinho, tá? Glória a Deus, em nome de Jesus. Estamos aqui reunidos nesse trabalho maravilhoso aqui da Praça da Sé. E esse trabalho aqui ele já tem praticamente uns 17 ou 18 anos. Quem começou ele foi o pastor Valdomiro Souza. Era um pastor que ele era muito usado por Deus. Deus usava ele muito. E ele começou esse trabalho aqui. E ele era muito abençoado. E as pessoas que vieram depois também estão recebendo essa bênção de poder fazer esse trabalho de pregar o Evangelho. Glória a Deus. Vai vendo assim, irmão, mas vai apontando para cá, tá? Sim. Então, Deus, a obra de Deus, ela não para. Ela não para. A obra de Deus, ela é sequencial. A gente morre, termina nossas vidas, mas o trabalho de Deus permanece para sempre. Até o dia do juízo, nós estaremos aqui pregando, evangelizando, não só na Praça da Sé, como em toda a parte do mundo. O Evangelho de Cristo é anunciado em toda a parte do mundo. Não tem um lugar no mundo que o Evangelho de Cristo não é pregado. Por exemplo, se for lá para Toronto, está sendo pregado o Evangelho de Cristo. Se você for para o Japão, está sendo pregado o Evangelho de Cristo. Se você for para os Estados Unidos, está sendo pregado o Evangelho de Cristo. E se você for para a África, está sendo pregado o Evangelho de Cristo. Com os missionários, os pastores. Então, essa é uma obra que está no coração de Deus. Ela nasceu no coração de Deus. E por quê? Porque a boca de Cristo falou assim: ide por todo mundo e pregai o meu Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Meu Deus. Então, é de suma importância pregar o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque além de ser uma ordem de Cristo, a vida das pessoas está na dependência da pregação do Evangelho. A vida das pessoas está na dependência da pregação do Evangelho. Porque se você morrer hoje sem Cristo, se você morrer hoje sem Deus, você vai direto para o inferno. É triste ter que falar uma coisa dessa, mas é a verdade. Jesus Cristo falou mais no inferno do que no céu. Você sabia disso ou não sabia? Os teólogos, eles afirmam que Cristo falou mais do inferno do que no céu. Por quê? Porque as pessoas ignoram a existência do inferno. Elas dizem que diabo não existe, diabo é nós mesmos, que o inferno é aqui mesmo na terra. Mas elas não têm noção do que elas estão falando. Não têm noção. Cristo nunca disse que o inferno é aqui na terra, nem nunca falou que nós somos diabo. O que a boca de Cristo falou foi o seguinte: que o inferno ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Quer dizer que na verdade o inferno não foi preparado para o ser humano. Deus nunca preparou o inferno para o ser humano. Ele preparou o inferno para o diabo e seus anjos. Só que, infelizmente, o ser humano está escolhendo ir com o diabo. Está escolhendo ir com o diabo. E por que ele está escolhendo ir com o diabo? Por causa do pecado, que gera morte no ser humano. A Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 6,
que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então não tem como você viver pecando. Nem como você falar, eu vou pecar e vou permanecer vivo. Não tem como, porque o pecado tem várias características ruins. Entre eles, o pecado ele abreveia a vida da pessoa. Você sabia que o pecado abreveia a vida da pessoa? Se você for olhar direitinho, no começo da humanidade o homem vivia 900 e poucos anos. Adão não viveu 930 e poucos anos, né? Eva também. Noé viveu mais de 750 anos. Então, no começo da humanidade o homem vivia quase 1000 anos. Mas à medida que o pecado foi aumentando, Deus foi diminuindo a idade do ser humano, o tempo de vida do ser humano, né? E por que Deus foi diminuindo? Porque à medida que o ser humano foi procriando, foi aumentando em quantidade na terra, ele foi aumentando também a quantidade de pecado, de iniquidade. À medida que o ser humano ele se frutificou na terra, ele foi crescendo, e ele também foi aumentando em pecado. Por isso que hoje, já uns 4.000 anos, 3.000 anos depois, o ser humano não vive mais do que 70 anos, 80 anos. O próprio salmista Davi falou que a nossa vida aqui nessa terra só chega aos 70 anos. E os que chegam a 80, o que passa disso é sofrimento e angústia. Então, meu amigo, o pecado ele tem grandes características ruins na vida do ser humano. Ele encurta e abreveia a vida de qualquer ser humano. Por isso que quanto mais pecado você comete, mais pior vai ficando a sua situação. Por isso que a Bíblia fala, né, acho que é em Timóteo não, é no livro de Tito, na epístola de Tito, o apóstolo Paulo fala assim, que os homens maus, eles são sempre de mal a pior, enganando e sendo enganado. E assim, a humanidade ficou desse jeito, enganando e sendo enganado. Por isso que o mundo hoje está cheio de religião. Tem umas estimativas aí que falam que o mundo hoje está com 32.000 religiões. E uma fala de coisa diferente da outra. Nenhuma fala igual. Uma fala de coisa diferente, porque a religião nunca levou a lugar nenhum. A religião, meu amigo, é uma pura invenção do diabo no coração e na mente do ser humano. O sentido da palavra religião, ela vem do latim, quer dizer religare. Quer dizer, religar o homem com Deus. Mas a religião faz o oposto. A religião, ela faz o oposto. Ela, em vez de ligar o ser humano com Deus, ela desliga o ser humano com Deus. Desliga. E faz com que o homem piore mais ainda diante de Deus. Por isso que religião não leva a nada, meu amigo. Religião não vai levar ninguém a lugar nenhum. O que leva a algum lugar é a palavra de Deus. É o Evangelho de Cristo. É a palavra de Deus. Essa daqui sim. Essa daqui pode levar você até Deus e até a tua salvação. Por isso que a Bíblia fala pela boca de Cristo: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Glória a Deus. Então, o Evangelho de Cristo, ele tem poder. Tem muita gente que ignora, pensa que a Bíblia é um livrinho qualquer, como se fosse um livro de, sei lá, um livro que você compra aí nas bancas de jornal para ler, como se fosse um entretenimento. Meu amigo, a Bíblia tem poder. O apóstolo Paulo falou assim, ó: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meu amigo, o Evangelho de Cristo ele tem poder, e é para a salvação de todo aquele que crê. Jesus Cristo falou assim na sua palavra, lá no Evangelho de João: a carne para nada se aproveita, mas as minhas palavras são espírito e vida. Então a palavra de Deus, ela tem poder de trazer vida, vida para o ser humano, vida para o ser humano, né? Por quê? Porque junto com a palavra de Deus vem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o Espírito da palavra. Ele é o Espírito da palavra, é Ele que convence a gente. Jesus Cristo falou assim, ó: e quando o Espírito Santo de Deus vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado por quê? Porque não crê em mim, né? Da justiça, porque eu vou para o Pai, né? E do juízo,
Porque já o acusador desse mundo aqui, o príncipe desse mundo, já está condenado. Ou seja, o diabo já está condenado, meu amigo. Ele foi condenado por Cristo lá na cruz do Calvário. Não, no sacrifício de Cristo tinha muita coisa envolvida, você não sabe o que é. Não é só a salvação do ser humano, não. Estava ali envolvida a expulsação do diabo do reino de Deus. Por isso que está lá, quando Cristo estava prestes a morrer na cruz do Calvário, ele falou assim, ó, já não falarei muito convosco, porque veio o príncipe desse mundo e ele não tem nada comigo. Não tinha. O diabo não tem nada a ver. E lá em Coríntios a Bíblia fala assim, que concórdia há entre a luz e as trevas, entre Cristo e Belial. Não há concórdia, meu amigo. Diabo é diabo e Deus é Deus. Mundo é mundo e cristianismo é cristianismo. Não dá para você igualar as duas coisas ao mesmo tempo, ou querer assimilar elas, ou querer falar que elas são parecidas, porque elas não são parecidas. Elas são 100% diferentes e antagônicas. Cristianismo é cristianismo e mundo é mundo. O mundo, diz a Bíblia, primeira epístola de João, o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo está debaixo do poder de Satanás. Quem comanda esse mundo aqui é o diabo. É o diabo que comanda esse mundo aqui. Não é Deus. Se fosse Deus que estivesse no comando desse mundo aqui, esse mundo não tinha guerra, não tinha destruição, não tinha corrupção e não tinha tanta morte acontecendo. Mas quem comanda o mundo é o diabo. O diabo, ele é que está no comando desse mundo das trevas aqui. Por isso, meu amigo, que a Bíblia fala, da primeira epístola de João, a Bíblia fala o seguinte, filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se alguém ama o mundo, não tem como você, por exemplo, gostar do carnaval e gostar da igreja. Não tem como você, por exemplo, gostar da passeata gay, né? E gostar de ler a Bíblia. Não tem como você, por exemplo, gostar do boteco, da bebida alcoólica, das drogas e querer gostar de oração. Não tem como, é impossível. Você não vai se dar bem, isso não vai funcionar. Ou você está com Cristo ou você está contra Ele. A própria boca de Cristo falou assim, ó, quem comigo não ajunta, espalha. E quem não é comigo, é contra mim. Então se você não é com Cristo, você é contra Ele. E se você não ajuntar com Ele, você vai estar só espalhando. É o que muitos religiosos hoje fazem no mundo. Eles estão espalhando e não estão ajuntando as ovelhas de Cristo. Estão espalhando mais ainda. Porque não estão pregando a verdade de Deus. Não estão pregando a verdade de Cristo corretamente. Eles pregam a verdade de Deus com injustiça e com mentira mesclado junto com a verdade. Eles falam a verdade, por exemplo, o catolicismo, por exemplo. Ele fala de Jesus, fala de Cristo, mas eles põem imagem de escultura, põem boneco de pau de gesso de barro, para você adorar aquilo ali, dizer que aquilo ali vai te levar para Deus. Eles falam de Jesus também, né? Mas pega a mentira junto. Os mormons, por exemplo, também falam de Jesus, mas eles colocam um livrinho lá chamado Livro do Mormon, que pregam na verdade uma história de Jesus na América, de um povo que veio para a América, não sei o que, para beber, que foi colocada por um anjo chamado Moroni, escondido no lugar, e que não sei o que, não sei. Rapaz, é tanta mentira, tanta besteira, que a gente não sabe nem por onde a gente começa. Então é cheio de religião no mundo, e é por isso que Deus não gosta delas, porque elas pregam a verdade junto com a mentira. Junto com a mentira, né? Elas não pregam só a verdade apenas, mas quando você vai para o Evangelho de Cristo, que é a verdadeira religião, que é o verdadeiro religar com Deus, porque você só se liga com Deus por intermédio de Cristo. Não adianta você se religar com Buda, não adianta você se religar com Maomé, não adianta você se religar com o Iemanjá, não adianta você se religar com o Papa, você não vai se religar nunca. Você só se religa com Deus por intermédio de Jesus. Por isso que ele diz na sua palavra, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vê o Pai a não ser por mim. Então, não tem como chegar até Deus sem Jesus. Sem Jesus você não vai para lugar nenhum. A própria boca de Cristo falou assim, Evangelho de João capítulo 15. Porque sem mim, vós nada podeis fazer. Não pode fazer. Você não pode ser nada.
Você não pode ser um governador sem Cristo. Você não pode ser um presidente sem Cristo. Você não pode ser um empresário sem Cristo. Você não pode ser um pastor sem Cristo. E não pode ser um evangelista pregador sem Cristo. Você não pode nada. Você não pode fazer nada. Sem Ele você não pode nada. E para que isso assim? Para que nós já soberba diante de Deus. Deus já colocou as coisas assim, exatamente com o objetivo de que haja dependência dele para tudo. E que haja humildade perante Deus. Você quer ser alguma coisa? Você só vai ser se Deus estiver com você. É verdade. Se Deus estiver com você, você vai ser alguma coisa. Se não, você não vai ser nada. Porque por isso que existe um ditado que fala assim, ó: nós sem Deus não somos nada, mas Deus sem nós continua sendo Deus. É. Então não adianta você querer ser alguma coisa sem Deus, meu amigo. Você só vai ser alguma coisa se Deus estiver com você. Por isso que nós pregamos aqui o Evangelho de Cristo. Para quê? Para fazer você ter entendimento das coisas, conhecimento das coisas. E ser uma pessoa purificada. Você sabia que quando você parou aqui para sentar aqui, nessa rodinha aqui, você está começando a ser purificado? Sabia disso? Eu não sabia. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus tem o poder de purificar. Assim como você toma um banho na sua casa, despeja água no seu corpo, sabão, para tirar a sujeira, a palavra de Deus faz a mesma coisa. Por isso que a palavra de Deus é chamada, no Evangelho de João, de água. Uma mulher recebeu de Cristo uma palavra dizendo assim: mulher, dá-me de beber. E a mulher falou assim: como você, sendo judeu, pede para mim, que sou samaritana, água? E aí Jesus Cristo falou assim para ela: ó, se você soubesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo água, você mesmo pediria e ele te daria água viva. E aí ela falou assim para ele: ó, senhor, o poço é fundo e o senhor não tem como pegar, tá? Mas aí Jesus Cristo falou assim para ela: qualquer que beber dessa água aí, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, mas se falar nele um rio de água viva, que flui para a vida eterna. Amém. Então, meu amigo, a água, a palavra de Deus, ela tem a representatividade de água, porque ela purifica. Jesus Cristo falou assim para os discípulos, João capítulo 15, ele diz o seguinte: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei na minha palavra, que eu também permanecerei em vós. Você está vendo como é que é o negócio? Olha o poder que tem a palavra de Deus. Olha a capacidade que tem o Evangelho de Cristo de purificar e de limpar e de dar vida. 2 homens foram crucificados com Cristo lá na cruz do Calvário. Um à sua direita e outro à sua esquerda. O da esquerda vivia dizendo assim: ah, se tu é o Cristo, desce dessa cruz aí e salva a ti e a nós. Já o da direita falava assim: você não teme a Deus estando na mesma condenação? Nós estamos aqui porque nossos feitos, eles fizeram a gente merecer isso, mas esse justo aí, nada ele fez. E aí ele fala assim para Cristo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus Cristo se vira para ele com dificuldade e fala assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus Cristo salvou um homem do pecado. No último instante da sua vida, no último momento da sua vida, aquele homem foi salvo. O que mostra que para Deus, salvar uma pessoa, ela só precisa tomar uma decisão na vida. A decisão de parar com o pecado, parar com a iniquidade, para receber a palavra com alegria, com mansidão. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala que depois que Pedro pregou para quase 3.000 pessoas, a Bíblia fala que só foram batizados aqueles que de bom grado receberam a palavra de Deus. Então, meu amigo, se você quiser ser uma pessoa bem vista por Deus e aceita por Deus, você vai ter que receber a palavra de Deus com bom grado, com alegria, com amor e com vontade. Porque se você receber a palavra de Deus com alegria, você será grandemente abençoado. Grandemente abençoado. Tá? E ela é simples, fácil, não é complicada. Ela é bem simples. A palavra de Deus, meu amigo, a Bíblia fala que qualquer pessoa entende, qualquer pessoa compreende. É os teólogos que complicam tudo, os pastores complicam tudo. Mas a palavra de Deus é simples e eficaz, né? Por isso você tem que ter noção disso aí. Tá? Não fica complicando a situação, não.
Porque Deus não complica nada. Deus, ele facilita tudo. Para você que não sabe, é bom você saber, tá? A coisa ficou complicada para Cristo, mas para nós ela ficou fácil. Sabe o que a Bíblia fala sobre o sacrifício de Cristo? Sabe o que ela fala? Que o sacrifício de Cristo é o sacrifício que nos traz a paz. O castigo, nós, estava sobre os seus ombros. Então é o castigo que nos traz a paz. Jesus Cristo apanhou, sofreu, para que você tenha paz, tenha alegria, tenha salvação hoje. Se hoje o acesso a Deus é fácil e simples, porque o véu foi rasgado. No tempo de Moisés não era não, meu amigo. Era um sofrimento muito grande. Quem conheceu a lei, sabe que a lei, a Bíblia fala que a lei nada aperfeiçoou. Nada aperfeiçoou. Mas a graça de Deus que veio após a lei, tornou aquilo que era imperfeito, perfeito para sempre. Então, meu amigo, obedeça a palavra de Deus. Deus, Ele quer entrar na sua vida, quer entrar no seu coração. Lá em Apocalipse capítulo 3, verso acho que 23 ou 27, uma coisa assim, a Bíblia fala pela boca de Cristo o seguinte: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei e cearei, eu com ele e ele comigo. Então foi isso que Jesus falou: eis que eu estou à porta e bato. Ele está batendo, por intermédio de quê? Da pregação do Evangelho, por intermédio da palavra de Deus. E essa porta que Cristo está falando aí, ela só tem trinco por dentro, por fora ela não tem não. Não tem como alguém que está fora entrar forçando a maçaneta, porque ela não tem. O trinco dela é só por dentro. Se você não abrir ela, ninguém vai poder abrir. Só você pode abrir essa porta. É a porta do teu coração. Só você pode abrir para que Cristo possa entrar. E se Ele entrar, Ele vai fazer uma grande maravilha na tua vida e no seu coração. Amém. Você tem que entender, meu amigo, a importância do Evangelho de Cristo para a tua vida, para a tua alma e para o teu coração. Você tem que compreender o quanto aquele sacrifício lá de Cristo, lá na cruz do Calvário, foi importante para você e para toda a humanidade. Se Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário, hoje, a essa hora, nós estávamos sofrendo para poder obter a salvação. Sabe por quê? Porque nós teríamos que ir através do sacrifício de Moisés, das coisas de Moisés, de sangue de touro, de bode, de vaca. Mas pela graça de Deus, a Bíblia fala que a lei, vieram por Moisés, mas a graça veio por Jesus Cristo. Então, você tem que compreender que a graça é, na verdade, eu estou acabando, cara. A graça, ela veio por Jesus Cristo. Mas o que é graça? Segundo os teólogos, a graça é um favor imerecido. Você não merecia, mas Deus está te dando. Você não tinha direito, mas Deus está te dando. Isso chama-se graça. É um favor imerecido. Ninguém merece, a humanidade não merece, eu não mereço, mas Deus está te dando para você. E tudo que você tem que fazer é levantar a sua mão e entregar a sua alma para Cristo. E falar assim: Senhor, eu aceito o Senhor como meu Salvador da minha vida. Você quer ver um negócio? Eu vou mostrar para você. Vou só ler um texto aqui que está em Romanos capítulo 10. Espera só um pouquinho que eu vou ler o texto. Só um instantinho para encerrar, tá? Olha só como é fácil o negócio. E o próprio apóstolo Paulo já fala da facilidade do negócio, Olha só, eu vou ler aqui para você. Romanos capítulo 10, a Bíblia fala o seguinte. Aqui. Eu vou ler. Mas o que diz a Escritura? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Se você crê em Cristo, meu amigo, você nunca vai ser confundido. Glória a Deus. Certo? Deus tem salvação para você e para a tua família. O apóstolo Paulo falou lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Certo? Amigo,
Esse é um vídeo feito na Praça da Sé. Eu vou passar ele para você. Ele tem duas funções. Você tem que compartilhar esse vídeo. Compartilhar esse vídeo. Dar os likes. E também fazer alguns comentários. E o principal, se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Porque isso aqui, meu amigo, é um sistema de pregação, de evangelismo. Isso aqui não é brincadeira. Não está aqui para se aparecer. Isso aqui é um sistema de pregação. Então você tem que participar, porque quando você faz isso, você está também pregando a palavra de Deus. Quando você compartilha, se inscreve no canal, você está, na verdade, ajudando a pregar o evangelho. Então não é só uma coisinha simples, um videozinho besta simples, não. É um vídeo importante. Se uma pessoa incrédula ouve uma coisa dessa, ela pode se converter, aceitar Jesus Cristo, entregar sua alma para Cristo, ir para a igreja, e ser abençoada grandemente pelo poder de Deus. Tá? Eu sou um crente batista, da igreja batista. Mas qualquer igreja que você for perto da sua casa, Deus vai te abençoar. Porque Deus não faz acepção de pessoa e nem faz acepção de igreja. A placa da igreja não vai salvar ninguém. O que vai salvar é a fé perfeita em Cristo na sua palavra. Mas é importante que você tenha uma igreja. Você tem que ter uma igreja para você congregar, entregar o seu dízimo, né? Sua oferta alçada, contribuir, ajudar os irmãos, ajudar a igreja a propagar o evangelho. Tá certo? Então, faça isso. Se inscreva no canal, compartilhe, né? Dê os likes, tá? Porque isso aqui é um trabalho muito sério, nós levamos a sério. Por exemplo, eu estou aqui agora pregando a palavra, mas eu poderia estar em casa descansando, dormindo, comendo. Eu estou aqui evangelizando, falando do amor de Deus, de Cristo. Tá certo? Que Deus te abençoe você em nome de Cristo. Deus te abençoe em nome de Cristo, tá? Fique na paz aí. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vem, cristão, mais abençoar. Ora, vem, Senhor Jesus. Salva de palmas para Cristo.